Aí, pessoal, técnico Alberto Valentim aí com vocês na área. Valentim, prazer estar falando com você. Seja bem-vindo aí à nossa live. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Começando, Valentim, a gente queria saber um pouquinho como é que está esse seu momento, né? Atualmente você está sem clube, a gente está passando por esse problema de pandemia. Como é que está sendo para você? Está, de repente, revendo alguns conceitos seus de quanto técnico? Como é que está sendo esse seu momento para você? Você disse agora que está no interior também. Está dando para refletir alguma coisa em relação aos seus trabalhos anteriores? Pensando no futuro, como é que está o seu planejamento nesse momento? Então, acabou que eu saí do Botafogo um pouco antes da pandemia, né? Chegar de verdade. E eu vim para Minas, estou aproveitando aqui um pouquinho a família, porque 30 anos que eu não consigo passar um período grande como eu estou passando agora, desde que eu comecei a jogar, né? Que eu entrei no futebol. Estou aproveitando para ver jogos de clubes europeus, brasileiros, jogos meus, de todo o ano passado, de Vasco, Avaí, Botafogo, jogos desse ano, os 4 jogos que eu fui treinador do Botafogo, né, que eu dirigi o time, e estudando, revendo, conversando com o meu auxiliar, o Fernando Miranda, para a gente estar fazendo sempre, né? Isso eu sempre fiz, a minha comissão técnica também, o Fernando sempre... Nós estivemos sempre muito atentos a isso, nas vitórias, empates, e quando as derrotas aconteceram, para a gente estar sempre buscando aquilo que aconteceu de bom e menos bom. Em cada jogo que a gente fez junto, entendeu? Nesse tempo aí para você, chegou a surgir algum tipo de proposta, algum tipo de sondagem, ou realmente você se fechou nesse momento aí para aproveitar sua família? Por enquanto tem alguma coisa de concreto para o futuro ou realmente nada em mente no momento? Não, teve uma conversa com o time da Série B, eu até prefiro não falar o nome, mas acabou que eu decidi definir ficar um pouco mais em casa, refletir um pouco, até porque está tudo, né? E aproveitar um pouquinho eu venho já numa batida forte aí de muitos anos trabalhando, de auxiliar essa transição depois como treinador. O ano passado foi muito puxado e 18 também. Então vou esperar um pouco acontecer e voltarem à normalidade, à normalidade para eu depois, quando aparecer a oportunidade, se Deus quiser, para uma coisa bacana, organizada, para eu seguir o meu trabalho. Boa. Valentim, seu último trabalho, como você disse, foi o Botafogo, né? Por lá você teve 2 passagens, uma primeira um pouco melhor, né, do que em relação à segunda. Qual você acha que foi o diferencial aí da sua primeira passagem ali em 2018, né, com o título carioca, e dessa última que foi finalizada aí no início de 2020? O que você acha que diferenciou aí as 2 passagens? Foram 2 passagens totalmente diferentes. A primeira, chego no final da Taça Guanabara, o time tinha perdido o Flamengo por 3-1. Naquela mesma semana, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, contra a Aparecidense. E ali, se eu não me engano, 8 ou 9 sessões de treinamentos, com um elenco muito diferente do que eu peguei o ano passado, em relação a perfil, a características dos jogadores que eu tinha. Ali eu tive tempo para trabalhar, pegamos a Taça Rio, a gente foi... os jogadores foram pegando a minha forma de trabalhar, dentro daquilo, repito, daquilo que eu achava que, como característica, combinava muito com o jogo que eu queria, e fomos campeões carioca. Esse ano, na verdade, o ano passado, quando eu chego no Botafogo, estou falando da parte de campo primeiro, tá? Dificuldades, são aquilo que eu achava, com jogadores com características diferentes daquilo que eu trabalhar, e até com poucas alternativas, porque eu acabei perdendo o Gilson, na lateralzinho, que se lesionou num jogo também, perdi laterais, né, importantes, e infelizmente a gente ficou só até o final do campeonato, né, para nos mantermos na Série A. Conseguimos isso aí porque era o principal objetivo do clube o ano passado. Esse ano, a ideia era de
dar uma mexida, uma trocada em relação a alguns jogadores, algumas peças que eu achava importante, e a diretoria concordando também. Fizemos uma pré-temporada de 5 dias a mais. Parte do grupo fez a estreia e o segundo jogo, com um time alternativo, com um time que, dentro das reuniões que eu tive com a diretoria, que seriam alguns jogadores que nem fariam parte mais do elenco no decorrer da temporada. Eu chego, iniciamos o trabalho do grupo todo, aqueles jogadores que fizeram as vidas, e aquele elenco que eu achava que seria aquele que nós seguiríamos no ano de 2020, com algumas contratações no decorrer do campeonato. Fizemos 3 vitórias consecutivas, um empate contra o Caxias, que estava vivendo um momento muito, muito bom, sendo campeão do primeiro turno do Gaúcho. Nós empatamos 1-1 lá em Caxias, né? Um time que tinha acabado de vencer o Grêmio, um time que não tinha tomado gol até então, e passamos de fase. Teve uma derrota que a equipe não foi bem, um primeiro tempo muito atípico daquilo que, até como parte do meu trabalho, nessa curta carreira que eu perdi o jogo para o Fluminense de 3-0, e ali a diretoria definiu pela minha saída. É muito difícil quando as coisas acontecem isso, porque primeiro, você passa reuniões e reuniões que nós tínhamos feito final da temporada do ano passado e início desse ano, que se falava muito em projeto, né? Projeto, que todo mundo sabe, como eu falei para você, de diferenças dentro de campo. 2018, na minha primeira passagem, o ano passado e ano, com o Botafogo com muitas dificuldades financeiras. Para manter uma qualidade de trabalho em relação àquilo que a gente sabe, quando se tem 3 meses de salário atrasado, é complicado, né? Para você gerir um grupo, para você puxar funcionários que são espetaculares, pessoas espetaculares que trabalham lá no clube, e isso aí, impressionante, o caráter das pessoas que trabalham lá, que dão a vida, que infelizmente ficavam alguns meses sem receber, precisando de ajuda diretamente nossa, de jogadores e comissão técnica, né? Então, eu saio do Botafogo, não vi muita diferença daquilo que o Paulo Tuori, grande Paulo Tuori, um cara que eu gosto muito, eu tive o prazer de ser jogador dele, em relação à escalação, a jogadores que não eram mais aproveitados, jogadores que resultados no campo também não mudaram, começando um trabalho, começando uma temporada. Ô, Valentim, para a gente finalizar a questão em relação à sua última passagem pelo Botafogo, a nossa setorista Fernanda Teixeira, ela destacou um problema, uma questão que teve em relação ao Montenegro, né? Ele teve um áudio vazado no qual ele reclamava um pouco da sua gestão de grupo. Como é que você viu isso? Você acredita que isso teve interferência também em cima da decisão de demiti-lo aí no início desse ano? Na minha gestão de grupo, eu não soube desse áudio. Aconteceu depois da minha saída? Sim, foi antes, na verdade. O áudio vazou em outubro, mais ou menos. Ele fez algum questionamento em relação a você, em relação ao elenco do Botafogo. Não, mas não era em relação à gestão, não. Pelo contrário. Eu sou Botafogo. É em relação mais à continuidade, né? Foi em relação mais à continuidade de trabalho. Sim. Não, é só para pegar esse gancho que você falou. Eu só volto para o Botafogo, com a conversa que eu tive com o nosso Anderson Barros, que hoje está no Palmeiras, porque foi unanimidade a minha volta, por parte de funcionários, por parte dos jogadores, e a diretoria. Eu seria o treinador para aquele momento, principalmente pelas dificuldades que o clube vivia. Em relação àquilo que o Montenegro falou, nós já com tudo tranquilo. Alguns dirigentes falar daquela forma, de outros treinadores, enquanto ainda eu era, nesse tempo todo que eu estou no futebol, na verdade, e eu me esclareci com ele, na época nós conversamos, ficou tudo tranquilo, não tive nenhum problema disso. Eu só falo que você colocar o que o clube vive realmente.
né, as dificuldades que o clube que existem dentro do clube, as dificuldades financeiras, as dificuldades que todos nós, comissão técnica, jogadores, vivíamos na época e que o Botafogo continua vivendo. Por isso que eu quis citar resultados do Paulo Tuori, escalações do Paulo Tuori, que não foi aquilo que eu encontrava e fazia no Botafogo na época que eu... não mudou, né? Apesar do pouco tempo do Paulo estar lá, não mudou muito. É a realidade do Botafogo em relação ao elenco e em relação à crise financeira que hoje. Então, falando agora da parte boa, vamos dizer assim, né? Sua primeira passagem pelo Botafogo aí, os torcedores lembram até hoje daquele título com um gol no final do carro, levando a decisão para os pênaltis, e o Botafogo sendo campeão. Como é que foi para você, né? Como você disse, pegou um elenco um pouco fragilizado na época. Como é que foi o psicológico do lado do grupo? Mostrar a eles que era possível ainda recuperar aquela situação e levar o Botafogo ao título. Como é que foi para você toda a sua relação com o elenco naquele período? Nas nossas primeiras conversas, nós fizemos um pacto naquela oportunidade que todos nós iríamos trabalhar mais e eu iria ser muito correto com eles, muito transparente, e isso eles poderiam me cobrar. E que lá na frente nós iríamos encontrar com alguns adversários. Foi a última derrota até a minha chegada, e eu disse a eles, vamos encontrar com esse adversário, lá na frente, e fazer uma história diferente, e isso aconteceu. No final, nós ganhamos no Maracanã de 1-0, o Fernando, uma assistência do Marcinho. Fomos para a final no Maracanã, primeiro no Newton Santos, boa partida, mas perdemos o jogo de 3-0. Fomos para o Maracanã, para muita gente desacreditar, que nós tínhamos que vencer esse jogo para levarmos a final para os pênaltis, e aconteceu com o gol maravilhoso nos acréscimos. Então foi espetacular, porque ali eu tive a oportunidade de lançar jogadores, o Marcinho, que depois se destacou muito, recuperar o Doso, por exemplo, que não estava nem indo para o banco, o Marcelo Benevenuto, que quando eu chego, ele começa a jogar comigo, né? O Igor Rabelo, que fez um campeonato espetacular, um ano espetacular depois. Enfim, só para citar alguns nomes assim, que é legal, que deu para ver que o trabalho foi em conjunto, que os jogadores abraçou o trabalho, aquilo que nós tínhamos como proposta. Como é que foi para você sair do Botafogo naquele momento que o time aparentemente, né, estava consolidado, e aceitar esse desafio de ir para o Egito, né, assumir o Pirâmide? Como é que foi para você? Você se arrepende de ter feito essa troca? Depois teve a questão lá com o dono do clube em relação às escalações e interferências. Como é que você viu todo esse imbróglio aí posteriormente? Hoje, no caso, como é que você vê hoje, refletindo sobre tudo que aconteceu? Impossível não ter saído naquela época. Infelizmente, era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. O Anderson sabe disso, a diretoria do Botafogo na época sabe também. Expliquei que era uma coisa que não tinha como não aceitar. Depois, acabou sendo muito rápida essa passagem minha, mas quem me conhece de perto sabe que algumas coisas eu não aceito, que está dentro da minha índole, da responsabilidade que eu tenho com os jogadores, com quem eu trabalho, que eu não podia nunca deixar boa de eu voltando, né? Mas eu não me arrependo pelo fato de quem conversou comigo, quem sabe os porquês da minha saída, entende perfeitamente, porque é uma coisa que qualquer profissional faria. Valentim, estou vendo aqui o pessoal também te elogiando bastante, tá? Lembrando a sua passagem pelo Botafogo. Mas uma pergunta aqui que eu vi recorrente. O pessoal perguntando sobre a não utilização do Lecaros. Tem algum motivo especial? O pessoal está perguntando bastante sobre a questão aqui. O Lecaros é um menino que eu acredito que vai fazer uma grande carreira como jogador. Mas, infelizmente, ele estava muito verde ainda, muito cru. É um menino que estava se adaptando. Nos treinamentos tinha muitas dificuldades para pegar o ritmo dos jogadores. Isso eu falo tranquilamente, porque as nossas conversas particulares, estava sentindo muito a pegada, ritmo, a dinâmica que a gente trabalhava. Se eu não me engano,
Eu saio do Botafogo, não me ajudar, por favor. Quantas partidas o Autuori fez depois e acabou não utilizando também. Por quê? Porque ele ainda precisa de tempo para se adaptar a entender que ele é um jogador muito jovem, que no profissional, naquilo, dentro daquilo que nós estávamos precisando no momento, ele deveria... Isso era uma coisa muito clara, muito nítida no meu dia a dia lá. Isso era por esse simples motivo. Mas lembrando que era um menino muito atento, que procurava se empenhar ao máximo, procurava executar as funções que nós passávamos com os treinos dentro das regras, as regras que nós queríamos. Agora, falando um pouco do outro time carioca que você treinou, o Vasco, né? Quando você pegou o Vasco aí no final de 2018, você conseguiu livrar o time do rebaixamento, né? Apesar de um rendimento não tão bom, você conseguiu o objetivo, né? Que era livrar o Vasco naquele momento do rebaixamento. Já no ano seguinte, você conseguiu melhorar o desempenho do Vasco, teve até uma sequência invicta no comando do clube, conquistou a Taça Guanabara também. Apesar disso, acabou deixando o clube, né? Sendo demitido, teve um revés na Copa do Brasil para o Santos, né? Se não me engano, no jogo de ida, e também para o Flamengo na final do Carioca. Como é que você viu essa sua passagem do Vasco? O presidente do Vasco, na época, deu até uma declaração falando que a pressão era muito grande para tomar essa decisão também. Como é que você viu seu comando no Vasco, essa mudança, né, de um final do ano para o início da temporada e o seu balanço no trabalho lá no Cruz Maltino? Vamos lá. A mesma situação do Botafogo passado, pega um Vasco lutando para não cair também. E a gente sabe quando um clube grande, mãe do Vasco, entra numa fase onde luta para não cair, é muito difícil. Existe uma pressão enorme em cima dos jogadores, em cima da comissão técnica, em cima da diretoria. Existe uma pressão enorme, uma ansiedade enorme por parte também dos torcedores, a gente sabe disso. E nós conseguimos manter o Vasco na primeira divisão, né? Começa o ano de 2019, onde eu tive também tempo para trabalhar, onde os jogadores já entendiam melhor a minha forma de trabalhar, eu já os conhecia melhor também. Fomos campeões 100%, não só invicto, com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara. Chegamos na final da Taça Rio, por 10 segundos, 7 segundos, o Arrascaeta me faz um gol de cabeça, e nós vamos para os pênaltis e acabamos perdendo a Taça Rio, e fomos para a final, perdemos a final. Balanço, no meu ponto de vista, muito, mas muito positivo mesmo. Só para você lembrar hoje o que o Vasco vive em relação ao Campeonato Carioca hoje, comparando com o do ano passado, se eu não me engano, o Vasco está em 8º hoje, e eu fui campeão da Taça Guanabara lá, com um elenco muito parecido, com as dificuldades financeiras muito parecidas, em relação ao elenco, qualidade, quantidade de jogadores, infraestrutura, que o centro de treinamento continua o mesmo, com as dificuldades que tem aquele centro de treinamento, que ainda não é apropriado, não é adequado e o tamanho que o Vasco merece. Das dificuldades financeiras já falei, com atraso de salário, enfim. E cheguei em 3 finais do campeonato ano passado. Fui demitido por ter perdido para o Flamengo, que depois vira o melhor time da América do Sul. Lógico, chegando algumas contratações, né? Mas é só você comparar um pouquinho o elenco do ano passado, o elenco desse ano e a colocação de cada ano. Na época também tinha uma questão que o torcedor do Vasco batia muito na tecla de algumas escolhas suas, de jogadores para começarem jogando. No caso, eu lembro que tinha a questão do Lucas Mineiro, o Fabrício, tinha alguns jogadores que a torcida pegava no pé. No caso, como é que você via essa relação? Realmente não é do seu perfil fazer esse tipo de ceder, no caso, a pressão da torcida. De repente, ali para deixar o jogador um pouco de lado, evitar que ele seja massacrado pela torcida para depois voltar a utilizá-lo. Como é que você viu isso na época aí? Muito fácil. O Lucas Mineiro é eleito o melhor jogador da competição, na posição. O problema com o Fabrício era uma coisa um pouco extra-campo também, por aquilo que tinha acontecido em relação a uma foto. O Fabrício jogou quando eu achava que deveria jogar. Quem treinava bem jogava, mas a maior pressão que eu sofri no Vasco foi em relação ao Lucas Campos, né? Ele tinha sido eleito o melhor jogador da Copa São Paulo e houve uma pressão muito grande para ele. Eu que subi o jogador, lembrando que eu subi também o Marrone,
ainda em 2000. O Lucas tinha aquela expectativa toda por ele ter sido o melhor jogador, eleito melhor jogador. Ele vem para o profissional e ele também não estava conseguindo render aquilo que eu achava que deveria render. Isso que eu falo para você, depois de ter saído do Vasco. Eu saio do Vasco da Gama, o Lucas continua não jogando, ele chega até se infortunar depois, se machucar, e até desceu para a divisão de base do Vasco, dos juniores. Ele não chega, não é que eu saí do Vasco, ele virou o craque do campeonato depois, com todo respeito ao Lucas, que eu acho um grandíssimo jogador, que tem um futuro brilhante, mas a torcida pegava no meu pé porque eu não o colocava para jogar. Eu saio do Vasco, depois ele não joga a temporada inteira, o Campeonato Brasileiro inteiro, ele não jogou no Vasco da Gama. Ele vai emprestado para o CSK com opção de compra, é devolvido para o Vasco e continua no depois de um ano. Então, assim, era muito fácil para mim, seria muito tranquilo eu ir contra aquilo que eu estava vendo nos treinos, aquilo que eu passo, se estiver treinando melhor, vai jogar, querer me proteger colocando um jogador que talvez, às vezes, a torcida quisesse que eu colocasse para jogar. É só você fazer um comparativo, que eu falo que eu acho que é muito simples, a gente consegue encurtar muito esse porquê de não ter colocado para jogar. Depois da minha saída, quantos jogos o Lucas fez como titular? Valentim, lembrando também que ano passado você teve uma passagem pelo Avaí, né? Como é que foi essa experiência, saindo um pouquinho do futebol do Rio, no futebol de Santa Catarina? Você pegou o Avaí na lanterna, no caso, conseguiu algumas vitórias importantes, deu a primeira vitória do clube, né, na competição. Como é que foi essa experiência para você? Há algum tipo de arrependimento? Na época, até quando você deixou o Avaí depois para assumir o Botafogo, a intenção dos dirigentes do Avaí era renovar com você, né? Que você seguisse no comando do clube. Então, como é que foi esse processo de chegada no Avaí e depois essa questão do não ficar mais e seguir para o Botafogo, mesmo com o interesse dos dirigentes do Avaí na sua renovação? Muito legal ter a oportunidade de falar do Avaí, porque antes de eu o porquê da minha ida, eu conheci pessoas muito sérias, muito organizadas. O presidente, Evandro, o Marquinhos, pessoas que querem melhorar e fazer o Avaí ainda maior. Eu recebo uma ligação do Geninho, que até então estava se desligando do Avaí. Ali eu teria 19 sessões de treinamentos. Eu não vou falar de valores agora que o presidente tinha disponibilizado para nós fazermos contratações para lutar contra o rebaixamento, mas nós não conseguimos. Na verdade, nós conseguimos pouco mais de 10% daquilo que nós tínhamos de dinheiro, né, de folha para contratação. Infelizmente, contratações. Infelizmente, nós não conseguimos levar jogadores que nós queríamos para fortalecer o nosso elenco. O presidente sabe disso, eu falo com muita honestidade, muita transparência. E desse mesmo jeito, nós fizemos ótimas partidas, empatando com Cruzeiro e Corinthians, que foi um pecado, que na época a gente estava ganhando vida no campeonato, nos acréscimos, a nossa equipe na frente. Eu fui o único treinador que consegui vencer jogos no Campeonato Brasileiro, que depois o Evandro viu a dificuldade, o grande Evandro, que é um grande auxiliar, pode se tornar um grande treinador, caso ele o queira. Não conseguiu vencer uma partida depois da minha saída de lá. Mas foi uma experiência fantástica, repito, por conhecer uma diretoria muito séria, jogadores espetaculares. Tive o prazer de conhecer o Betão de perto, o capitão do Avaí, que é um cara espetacular, de alto nível como pessoa também. Enfim, foi uma experiência muito rica. Depois volto para o Botafogo, que é uma outra coisa também que eu não podia deixar de voltar. Por quê? Porque é um clube que eu tenho um carinho enorme, eu tinha esse desejo de ajudar o Botafogo a se livrar do rebaixamento também no ano passado, porque é um clube que eu gosto muito, tenho muito respeito pelos torcedores do Botafogo, muito carinho por eles. O Anderson Barros, que até então era o diretor do clube, eu tive... foi um grande prazer ter trabalhado com ele de novo. Quem o conhece de perto sabe o tamanho que é aquele cara, da honestidade dele. Tanto é que ele está nos melhores clubes hoje do Brasil. Não poderia ser diferente. Então, essa foi minha passagem aí pelo Avaí e o porquê desse retorno para o Botafogo.
Gente, o pessoal também parece estar agradecido pela sua passagem pelo Botafogo. Alguns até pedindo sua volta aí pro Glorioso, tá? Então, acho que esse sentimento é recíproco. Muitos torcedores do Botafogo elogiando a sua passagem por lá. Agora, falando um pouquinho do seu início aí como técnico, você treinou o RB Brasil, né? Como é que foi um pouquinho dessa experiência? Conta pra gente. Um clube diferente, né? Porque o sistema de clube-empresa é um pouco diferente do habitual. O que você pode falar um pouquinho desse seu trabalho lá no clube, no RB Brasil? Outra experiência fantástica também, com o Thiago Escuro, com o Mazuco, que era também o gerente lá. De um clube muito organizado, né? Ainda não tinha essa disponibilidade financeira que estão fazendo agora, porque ainda era um clube que estava na Série D do Campeonato Brasileiro, mas eu só disputei o Campeonato Paulista. Eu conversando com o Escuro, e ele sabe disso, algumas conversas, eu estava torcendo muito para que o Red Bull pegasse uma cidade, pegasse um time já em Série B ou Série A com condições para chegar à Série A, porque ali o Brasil estaria ganhando um clube novo, organizado, com pessoas sérias também. Então, eu fiquei muito feliz com essa união de Botafogo, de Bragantino com Red Bull, porque aí hoje o Brasil ganhou um clube. E repito, pessoas sérias lá dentro também. E o Thiago ainda continua lá, o Mazuco não está mais, está no Vasco. Eu aproveito até para mandar um abraço para ele, desejar boa sorte para ele. Eu gosto muito desse cara também. Mas foi uma experiência muito boa, muito importante para esse início meu como treinador de futebol. Posteriormente, você volta para o Palmeiras, né? Porque antes de ir para o RB, você estava no Palmeiras, não é isso? Aí você vai para o RB, tem essa sua primeira experiência como técnico efetivo, depois volta para o Palmeiras e assume o clube na reta final aí do Brasileirão de 2017. Você pega um clube, acho que, se não me engano, tira da 4ª posição, né? E leva ao vice-campeonato brasileiro. Como é que foi essa experiência, assumir no lugar do Cuca, sua relação também com o Cuca? Havia da sua parte alguma expectativa para seguir no comando do Palmeiras na temporada seguinte? Como é que ficou um pouco essa relação? Foi proposto a você para continuar, mas não no cargo de técnico, não é isso? Então, eu volto, primeiro, porque o Cuca me faz o convite de voltar com ele. E eu me lembro muito bem que eu estava indo para o aeroporto, para a Itália, porque eu naquela oportunidade, passei 30 dias na Itália, visitando alguns clubes e pessoas que eu conheço, aproveitando essa oportunidade de muitos anos que eu joguei lá. E o Cuca me faz o convite de voltar para o Palmeiras. Eu, a princípio, não quis, até por causa dessa viagem minha, de alguns projetos que eu tinha, de algumas ideias também de estudar e passar um tempo fora. Depois acabei voltando por ele, pelo Alexandre, pelo Cícero, pelas pessoas que eu gosto muito do Palmeiras, pelos jogadores, pela torcida, que eu tenho uma identificação muito grande também, uma torcida que eu gosto, que sempre me respeitou. Enfim, por um clube que é muito, mas muito organizado. Eu sempre falei isso, que o Palmeiras já isso aí na gestão dele, porque o Paulo Nobre que deu essa volta de qualidade para o Palmeiras, foi mérito dele 90%, porque ele que faz tudo isso aí, ele que contrata o Alexandre, ele que contrata o Cícero, ele que constrói o seu treinamento, ele que depois faz com que o Palmeiras fosse campeão campeão brasileiro, campeão na Copa do Brasil. Então foram esses os motivos para que eu voltasse. Fiz um final de campeonato muito bom, que nós reacendemos o campeonato, que o Corinthians já estava com uma distância muito grande, dado ali como campeão, a gente conseguiu dar uma aquecida no campeonato e serviu de muita experiência para mim também, né? Foi muito bom trabalhar com jogadores espetaculares. Depois acabou contratando o Roger e uma conversa com o Alexandre Matos, a gente sempre teve muitas conversas, e o Alexandre achou até melhor, numa primeira oportunidade, até que eu continuasse como auxiliar, mas eu também já estava querendo seguir meu caminho como treinador, e ele mesmo depois achou que seria melhor que eu seguisse a minha vida. E são pessoas que eu agradeço muito o tempo que eu trabalhei, sabe? De coração mesmo, quem me conhece sabe que eu falo não para agradar ninguém, mas eu falo como gratidão mesmo. Valentim, agora voltando um pouquinho no tempo, vamos lembrar dos seus tempos de jogador.
você tem uma relação muito forte aí com o Atlético Paranaense, né, com a torcida do Atlético Paranaense. Queria que você contasse um pouco dessa sua relação com a galera do Furacão também. E se, no fundo, né, você tem aí algum tipo de sentimento de, no futuro, vir a exercer algum tipo de cargo no Atlético, seja como técnico ou uma outra função. Como é que é esse coração aí, ligação com o Furacão? Vamos lá. Como jogador, foi o lugar onde eu mais fui feliz, sem dúvida. Mesmo passando a minha maior parte, mas foi ali que eu me vivi as minhas melhores emoções, onde eu consegui me identificar como jogador, com o clube. Possível, porque eu disputo 4 brasileiros de 96 a 99, antes de ir para a Itália. Disputei somente um campeonato estadual paranaense, que foi em 2000 em 99, antes da minha ida, né? Então, campeonatos brasileiros de 96 a 99, eu fui emprestado para o Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Mundial, e acabei voltando depois, fazendo 1 ano e meio direto no Atlético Paranaense. Em 4 campeonatos brasileiros, eu me identifiquei tanto com aquele time, tanto com a Arena da Baixada, primeira baixadinha, né? Antes de se tornar aquela potência, aquele estádio maravilhoso, tinha a baixadinha. E em 4 campeonatos que eu disputei, por 2 vezes eu fui eleito o melhor do Brasil. Uma pela CBF e outra pela Bola de Prata, pela revista Placar. Isso mostra o tanto que eu me identifiquei com aquele clube, com a torcida, com a diretoria, que ainda continua com o Dr. Mário Celso Petralha, com pessoas que trabalham lá dentro, por exemplo, o Rafael Andrade, que estava da minha época ainda, o Dr. Murilo, o Ribas, que é o médico até hoje lá, enfim. Agora, tem que tomar muito cuidado para falar isso, mas o Dorival me conhece muito bem também, mas é um sonho eu trabalhar no Atlético. E o Dorival fique lá por muito tempo, mas eu não posso. Seria uma frustração enorme se lá na frente, quando eu encerrar minha carreira, não ter sido campeão com o Atlético. Eu não falo só de trabalhar no Atlético Paranaense. Não é só meu sonho de poder dirigir o Atlético na Arena da Baixada, mas é de ser campeão. Vai ser uma coisa... Vai ficar um buraco enorme na minha carreira, caso isso não aconteça. Você falou também sobre a sua passagem no futebol italiano, né? Foram cerca de 10 temporadas, mais ou menos, não é isso, na Itália? Foram 9 temporadas. 10 temporadas. 9 temporadas. 9 ou 10 temporadas. Siena e Udinese, né? 8 anos e meio. Eu fiquei 5 Siena anos e na Udinese, Udinese, não é isso? E 3 anos e... Isso. 5 anos na Udinese e 3 anos e meio no Siena. Como é que foi para você essa experiência aí? Acho que você saiu novo, né? Saiu um pouco novo aqui do Brasil, foi viver essa experiência lá fora, na Europa. Como é que foi para você enfrentar aí grandes jogadores, né? Nível mundial, e fazer um pouquinho paralelo, né, de futebol europeu e brasileiro, que é sempre interessante. E o que aquilo agregou para você na época, enquanto jogador e hoje enquanto técnico? O que você carrega até hoje aí nas marcas da sua passagem pelo futebol europeu? Foi uma experiência fantástica, riquíssima na minha vida profissional, porque eu peguei o auge do futebol italiano, com jogadores. O futebol italiano ali era a referência no mundo. Se não me engano, foi durante... Se eu for citar os jogadores que jogavam na época lá, meu Deus, todos no auge. Dos brasileiros, Adriano, Kaká, Cafu, Serginho, Dida, Tafarel. Se for para os outros, então nós vamos ficar aqui, a live vai demorar muito. Peguei o campeonato italiano no auge muito, mas muito alto mesmo. Me ensinou muito, disciplina. Carreira como treinador, é impossível eu não unir essas duas escolas riquíssimas. Nós estamos falando aí de 9 títulos mundiais, né? Eu tenho que levar, por isso eu fui outros 3 anos para lá, depois que eu encerrei a minha carreira como atleta, estudar, porque como eu não aproveitar essa oportunidade que eu tive e que eu tenho hoje, com os amigos que eu fiz lá dentro, na Itália, essas duas escolas, né? De coisas boas, é lógico que o futebol brasileiro tem, que coisas muito boas que o futebol italiano. Ô, Valentim, você aproveitou e falou aí a questão dos jogadores, citou alguns nomes. Qual, na sua opinião, foi o mais difícil de marcar? Te deu mais trabalho aí para você marcar? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil e lá fora. 2 aí para te desafiar.
caramba. Aqui no Brasil vem um na minha mente muito rápido. É o Denilson. O direito Denilson... Esse é enjoado, hein? Jogava aberto pela esquerda, no auge também. Eu joguei junto com o Denilson. E o problema do Denilson é que eu não só peguei ele como adversário, né? Eu Atlético, ele São Paulo. Eu peguei muito ele como adversário nos treinos no São Paulo. Meu Deus, era uma loucura. Mas fora, poxa, eu peguei Nedved, Del Piero quando caía para aquele lado, Adriano, Imperador, Shevchenko quando caía para aquele lado, Serginho, que jogava ali na lateral esquerda, que era o Fokker 100, o apelido dele, que voava. Enfim, são esses que me vieram agora em mente, mas que são jogadores espetaculares. Asamoah, enfim, muitos craques. Você chegou também a fazer... Nossa, complicado, escolher um só é complicado, hein? Ô, Valentim, você chegou também a fazer o curso, né, de treinadores da CBF. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que é. Foi algo que é recente, né? A gente viu alguns técnicos aí, até consagrados, precisando passar por esse curso. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência com a gente. Olha, o curso é fantástico. Fantástico. São 10 dias que a gente passa lá das 8 horas até as 6h30, 7 horas da noite, trocando ideia, aprendendo, trocando experiências, a gente conversando, a gente reúne ali 150 treinadores, como você falou, treinadores já consagrados, aqueles que estão procurando o seu lugar no mercado, o seu lugar no futebol brasileiro e mundial, né? Porque tem muitos treinadores que fazem o curso que trabalham fora. O Maurício, o coordenador, é um alto nível ali. Só quem foi é que sabe. De organização, de palestrantes, de alunos, né? Como você falou agora, de treinadores consagrados, Tite, só para citar o da nossa seleção brasileira, para não ficar citando alguns aqui e acabar esquecendo de outros. Mas é uma experiência fantástica. É um período difícil que a gente termina um ano, uma temporada muito desgastante e logo em seguida, 2 dias depois, um dia depois, já vai para esse curso e fica fechado lá 10 dias. Mas é muito válido, é muito rico e a CBF está de parabéns aí por nos fazer ficar mais forte, ficar mais preparados para seguir essa carreira que é muito difícil. A gente sabe que uma das carreiras mais difíceis de estabilidade que é de ser treinador, não só no Brasil, né, um treinador mundial também. Parece que quando você fez o curso ficaram procurando o Renato Gaúcho por lá. Ele apareceu, chegou a aparecer por lá ou até agora não apareceu? Não, apareceu. Até o ano passado íamos juntos nós estávamos no mesmo hotel e íamos juntos para o curso. O Renato é um cara espetacular. Esse jeitão dele aí, marrento, mas quem o conhece bem sabe o coração que aquele cara tem e o tanto que ele é inteligente, né? O trabalho dele está aí para falar por si próprio. Ó, Valentim, mais uma brincadeirinha aqui, aproveitando. Além dos elogios que você recebeu como técnico, aí o que a gente viu aqui de comentário te chamando de lindo, pessoas falando que não conseguem nem prestar atenção na live porque você é maravilhoso. Olha só, cara. Olha a situação que você coloca a gente aqui, ó. Como é que você convive com esses elogios aí? Teve até um fã-clube deixou um comentário aqui. Como é que você vê aí esses elogios das fãs, no caso, né? Super tranquilo. Eu sei muito bem que quando a gente está mais exposto, né, a gente acaba ficando até um pouco mais bonitinho. Mas é uma coisa que eu lido muito tranquilo e faz parte de quando você está um pouco mais na mídia. Surgiu essa brincadeira quando eu estava no Palmeiras, o Clark Kent do Verdão, depois virou do Fogão. Mas eu vejo com muito carinho e é bacana. É bacana. O importante é a gente não misturar, né? Não misturar as coisas e saber que por trás dessa brincadeira toda tem um cara que ama o que faz, que gosta muito, que estuda muito, que se preparou muito. Valentim, então, para a gente finalizar aqui esse papo, vamos lembrar um pouquinho uma questão que envolveu você e um dos técnicos aí do momento, né, que foi o Jorge Jesus. Depois do jogo no Engenhão entre Flamengo e Botafogo, o Jorge Jesus fez alguns questionamentos ao estilo do time, da forma como jogava, enfim. Isso irritou você, né? Você viu alguns comentários depois criticando a postura do Jorge Jesus. Como é que você viu essas falas do Jorge Jesus? Você chegou a comentar que era uma bobagem, né, aquilo que ele estava falando.
Como é que ficou sua visão, tendo em vista que o Flamengo depois seguiu, né, conquistou o título? Mas você acha que naquele momento houve exagero da parte dele? A abordagem dele apareceu errada naquele momento para você? Eu gosto de trabalhar muito em fatos, aquilo que o que realmente aconteceu. É só pegar os melhores momentos do jogo, ou o jogo todo, para quem quiser, se teve alguma falta desleal de algum jogador meu na época do Botafogo contra algum jogador do Flamengo. É só isso. Você pegar o jogo inteiro, reprisar o jogo, ver minuto a minuto, se teve alguma falta violenta, alguma maldade em relação a aquilo que aconteceu no jogo. Nós tivemos, me lembro muito bem, fizemos uma partida espetacular, onde o Flamengo podem pegar também, que foi talvez naquele jogo onde o Flamengo conseguiu menos vezes finalizar em gol, em todo o campeonato, tá? Com uma defesa muito sólida, muito organizada, com o time do Botafogo levando perigo ao gol do Flamengo também, que nós fazíamos uma partida espetacular. Tivemos a infelicidade do Luiz Fernando, que acabou sendo expulso, que foi tentar nos ajudar defensivamente. Uma falta mais tática, muito mais tática do que violenta, para parar uma jogada. Por isso, o cartão amarelo. O segundo cartão amarelo, no caso. E se você vê o primeiro cartão amarelo que ele tomou, que não deveria ter tomado, você só olhar também, por isso que eu gosto de falar, vamos olhar o que aconteceu realmente. Não achei justo ele, depois de uma vitória muito difícil, ele entender que ele encontrou um time que foi um time que colocou dificuldade numa máquina, que foi o Flamengo ano passado. Ele chegar que os jogadores do Flamengo, do Botafogo, foram violentos, respondi que ele devia ter ficado calado, porque, você vai me desculpar, foi por isso que eu peço para vocês olharem se teve alguma jogada violenta. Ele podia ter elogiado um pouco mais os jogadores, não elogiado o meu trabalho, mas elogiado os jogadores do Botafogo que colocaram, repito, aquele fantástico time do Flamengo ano passado, numa condição que ele não via. Talvez tenha sido o jogo que o Flamengo menos finalizou, repito. Pretinho, então, a gente agradece a você, a sua participação. Com uma última pergunta. Enquanto técnico, qual o seu maior sonho e objetivo? Eu tenho alguns objetivos, né? Quero ser campeão quanto mais vezes eu conseguir, que vai ser muito importante para a minha carreira. Mas falei de alguns aqui. Quero voltar a trabalhar nos clubes que eu tenho muito carinho. Lá na frente, vamos deixar bem claro, porque parece que senão fica fazendo propaganda. Tenho muito carinho por vários clubes que eu passei. E ser campeão nesses clubes. Não só voltar a trabalhar, mas fazer um trabalho, porque ser campeão é muito gostoso, ganhar é muito bom. Quem está dentro sabe que um vestiário depois de uma vitória é espetacular. É isso que nos move, que nos faz nos apaixonar cada dia mais por essa profissão tão difícil. Valentim, muito obrigado aí, por compartilhar essa sua trajetória conosco. A gente aqui da equipe do Lance deseja toda a sorte do mundo para você, tá? Torcemos aí para que essa pandemia passe logo, a gente volte a viver um pouquinho esse mundo do futebol, né? E a gente possa te ver trabalhando também o quanto antes aí em breve, tá bom? Eu que agradeço, um abraço a todos aí do Lance e todos os colegas de vocês, jornalistas. Faz tempo que a gente não está por perto, mas daqui a pouquinho a gente já vai estar aí discutindo e trabalhando junto aí. Um forte abraço a todos, tá? Bom trabalho para vocês aí, todos se cuidem. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com força máxima no nosso Brasil aí.